Boa noite, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão, né? Bora falar do Papão da Curuzu, o maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil, né? O maior campeão da Amazônia, certo? Tamo junto. Se você não for inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho aí, né? Deixa o like para ajudar, né? A fortalecer, certo? Fortalecer o canal, beleza? Bora falar das pautas aqui que a gente vai tratar hoje nesse vídeo, ok? A gente vai falar, né, de alguns comentários de alguns torcedores do Criciúma, né, que lógico, né, não gostaram nada de pegar essa goleada do Paysandu, certo? A gente vai falar aqui do jogo do América contra o Volta Redonda, que foi um jogo que influenciou aí no nosso, vamos dizer assim, nos nossos planos, né, para as próximas rodadas, tá? Bora falar do protesto que teve na sede hoje, né? Na sede social do clube, lá na Avenida Nazaré, tá? Tivemos entrevista coletiva hoje, né? Do Peterson, que entrou muito bem no jogo contra o Criciúma, tá? E bora falar aí da possível saída do Paysandu dessa lanterna que já dura 7 jogos, ok? Beleza? Eu tenho um recadinho para vocês aí antes da vinheta e logo depois a gente retorna aí para dar início aí às nossas pautas, ok? Bora para cima. Olá, torcedor bicolor! Saudações para o torcedor do maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal. Curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor, tô de volta aí, é rapidinho, né? Tanto o recadinho aí quanto a nossa vinheta, né? Galera, a primeira pauta que a gente vai falar aqui é sobre o desdobramento dessa vitória maravilhosa do Paysandu, né? Vitória expressiva, vitória convincente, vitória maiúscula, né? Como a gente gosta de falar, certo? E assim, tem muito torcedor do Criciúma aí que tá chateado, tá puto, quer ver o diabo na frente dele, mas não quer ver alguém com a camisa do Paysandu, né? E assim, mas só que eles vão ter que aturar, porque caso eles não saibam, né? Caso eles não saibam, tem muito paraense morando em Santa Catarina, né? Tá virando a segunda Belém. Santa Catarina tá virando a Belém número 2, né? Tem muita gente lá, né? E eu acho que só não deu mais torcedor do Paysandu lá no estádio do Criciúma por conta do momento que o Paysandu vivia, né? Um momento de lanterna, 11 jogos sem vencer, fazendo jogos perdendo gol de cara. Quando não perdia o gol, a bola batia na trave, não entrava. Quando fazia o gol, o VAR ia e anulava, né? Quando era dado o pênalti era tirado, né, pelo VAR. Então não estava dando muito certo, né, o percurso do Paysandu aí em busca das suas vitórias. Mas graças a Deus eu creio que com essa vitória em cima do Criciúma, o Paysandu tenha espantado essa zica, né? O Paysandu estava um time muito zicado, gente. Muito zicado mesmo. Todo mundo falando, o time do Paysandu é ruim, o time do Paysandu é ruim, mas a gente não vê isso não. O time consegue competir. O problema é que chega na hora de finalizar, né? Tem aquelas coisas que acontecem, tipo assim, aquela frase, né, que o pessoal fala, coisas que só acontecem com o Botafogo, né? A gente tá para falar uma frase dessa aqui pro Paysandu.
certo? Um detalhe, galera, é o seguinte, né? Alguns torcedores do Criciúma, por exemplo, enaltecendo o Nicolas, né? O Nicolas que, por exemplo, chegou ao 9º gol, né? Com esse gol aí que ele fez contra o Paysandu, chegou a 9 gols, certo? E se eu não me engano, ele é o 4º maior artilheiro da Série B, né? Ele é o 4º e está empatado com o 3º, né? Em número de gols, tá? Mas assim, pessoal, o que eles têm falado é que o Paysandu meio que ganhou do Criciúma porque o Criciúma jogou de salto alto, né? O Criciúma jogou de salto alto, segundo palavras deles, né? Que se o Paysandu enfrentasse o Criciúma mais 5 vezes, não venceria mais nenhuma, né? Ou seja, que aquela vitória em cima do Criciúma foi um acidente de percurso, foi uma zebra, certo? Vamos trocar em miúdos aí o que eles estão falando, né? E assim, porque aqui, né, aqui em Belém, hoje, o Nicolas é tratado como bagre, né, um jogador bagre, né? E ele é um jogador bagre, porque se você for prestar atenção, no próprio jogo contra o Paysandu, o Nicolas teve 3 oportunidades claras de fazer o gol, né, para o Criciúma, certo? E das 3 oportunidades ele conseguiu avacalhar pelo menos 2, né, das 3 que ele teve, né? E que se ele fosse um jogador de um nível melhorzinho, ele teria dominado a bola, teria ido para cima do goleiro, teria finalizado e talvez tivesse conseguido fazer os gols. E o Criciúma não teria perdido essa partida para o Paysandu, certo? E das 3 oportunidades, a que ele fez, tá certo que foi a que veio mais na característica dele, que é a jogada aérea, foi a mais difícil. Foi a mais difícil, ele conseguiu marcar. As 2 mais fáceis ele conseguiu estragar. Então por isso ele é considerado bagre, sim. Além do que, o Nicolas, tudo que ele fazia nos jogos do Paysandu, ele errava. Ele não acertava nada. Uma ou outra assistência ele conseguia fazer, a gente não vai aqui ser injusto, mas o principal, que era fazer gol, o Nicolas não fazia. Tanto que ele jogou 7 partidas no Paysandu pela Série B. Se eu não me engano, ele só tem um gol, né? Um gol, né? E ele era titular em todas essas partidas. A gente não está falando de um jogador que saía do banco e entrava e jogava 20 minutos. A gente está falando de um jogador que saía, tipo, 40 minutos do segundo tempo, 38 do segundo tempo ele era substituído. Então ele tinha muito tempo para atuar. Aí tem gente que diz, porque a bola não chegava. A bola chegava sim. E a gente tem imagens dessas oportunidades que o Nicolas perdia. O Nicolas de cara com o goleiro conseguia chutar a bola na cara do goleiro, mas não fazia o gol. Lembra do jogo contra o Goiás, que o Tadeu vendido, ele conseguiu chutar a bola em cima do Tadeu. Então assim, o Nicolas para mim, hoje, né, perto de outros atacantes que o Paysandu teve, o Nicolas é um bagre. Ele fez muito pelo Paysandu, isso a gente concorda em outras temporadas. Porém, a gente sempre teve dor de cabeça com o Nicolas, porque ele fazia 2, errava 10. Tá? Então, o Nicolas, na Série B, o Nicolas é considerado um bagre, sim. Me perdoem os torcedores do Criciúma, nada contra a pessoa do Nicolas, mas eu estou falando aqui do jogador de futebol, certo? E não é porque ele saiu do Paysandu, não. Quando ele atuava aqui, a própria torcida pegava muito no pé dele, por isso que ele não estava feliz no Paysandu. Tá entendendo? Certo? Então, os defensores do Nicolas aí, né, tem que olhar os DVDs aí do Nicolas, as jogadas, né? Porque o que ele acerta não é nem 1/3 das oportunidades que ele tem, certo? Não é nem 1/3, certo? Beleza? Assim, bora lá. Outra pauta pra gente discutir aqui, né, é sobre um jogo que ocorreu, tá? Bora aqui voltar aqui rapidinho, só para me ter acesso a essa partida aqui. Rapidão lá. Aqui. Só pra gente colocar ela aqui, né? Aqui. Um jogo que ocorreu na segunda-feira, né? Tá? Entre América, tá? América Mineiro, certo?
Esse jogo foi no Independência e Volta Redonda, né? A gente estava assistindo algumas situações aí, alguns comentários em outros canais, né, na mídia tradicional, né? E caso vocês não saibam, você torcedor bicolor, inclusive eu queria que você participasse aí, deixasse sua opinião nos comentários, né? O que você achou do resultado dessa partida, né, entre América Mineiro e Volta Redonda? Se ela foi boa para o Paysandu, se esse resultado foi ruim para o Paysandu, ou se esse resultado não tem o que se preocupar, foi um resultado normal, tranquilo para as pretensões do Paysandu no campeonato. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Vamos lá, bora fazer uma análise aqui desse final de jogo, né? Onde nós tivemos a vitória do América por 2-1, né? Em cima do Volta Redonda, ok? Tá? Eu vou clicar aqui só para te dar as nuances desse jogo, né? Como ele se desenrolou, né? Bora falar aqui. A gente tem aqui o América Mineiro saiu na frente com um gol, né, do William Bigode, né? Olha o William Bigode aí, né? Voltando a marcar, certo? Tava num jejum aí o William Bigode, certo? O William Bigode fez aos 30 do primeiro tempo, 1-0 para o América Mineiro, tá? Aos 10, né? O Sanches, se eu não me engano é argentino esse jogador, né? O Sanches empatou para o Volta Redonda, né? Tá? Empatou para o Volta Redonda. E aos 35 do segundo tempo, lembrando que esse 10 é 10 minutos do segundo tempo, tá? E aos 35 do segundo tempo, né? O William Bigode de novo deu números finais à partida, né? E vencendo aí o América, né? O América vencendo o Volta Redonda por 2-1. Perfeito? Tudo bem? Com essa vitória, pessoal, com essa vitória, o América Mineiro, ele saiu de 16º para 15º. Ele estava com 30 pontos, assim como o Volta Redonda, e hoje está com 33. Então esse é o balanço do que foi essa partida, né? E agora o 16º é o Atlético com 32 pontos. Bora lá. Por que eu acho que nessa situação que aconteceu nessa partida, dos males o menor? Qual era o melhor resultado para o Paysandu? O melhor resultado, na nossa visão aqui, era um empate entre Volta Redonda e América. Era o melhor resultado disparado, perfeito? Certinho? Mas preste atenção na minha análise aqui. Se a gente for olhar a classificação, antes de começar essa partida, ambos, América e Volta Redonda, estavam com 30 pontos. O América fora da zona da 16ª colocação e o Volta Redonda estava dentro da zona do rebaixamento na 17ª colocação, ou seja, o primeiro na zona, né? Sendo que também estava com 30 pontos. Então por que o América ficava fora da zona? Porque o América tinha 8 vitórias e o Volta Redonda tinha 7, certo? O Volta Redonda tinha 7. Se a gente for olhar o Paysandu está a 5 pontos do Volta Redonda. Ou seja, para o Paysandu passar o Volta Redonda tem que tropeçar ou empatar um jogo. Ele tem que perder um, empatar outro. Ele vai a 31. Se o Paysandu ganhar 2 jogos, também vai ao mesmo 31. Certo? Tudo bem? O Paysandu ganhando 2 jogos, ele vai a 7 vitórias. Empata com Volta Redonda. E empata também com o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um dos nossos adversários. Certo? E nós não conseguimos mais mexer na tabela, mexer no Volta Redonda. A gente já jogou os 2 jogos contra eles. Então a gente não mexe mais na situação deles e nem na do América, certo? Então por que eu acho que a vitória do América foi menos mal para nós? Porque se o Volta Redonda
Se o Volta Redonda perder o próximo jogo ou empatar, ou seja, nas duas próximas rodadas, o Volta Redonda somar somente um ponto, o Paysandu vencer duas partidas, o Paysandu não só empata com eles, né? O Paysandu não só empata com eles em ponto, 31 para cada um, mas o Paysandu também empata com eles em número de vitórias. E aí, o Paysandu vai decidir quem fica à frente, né? O Paysandu e o Volta Redonda vão decidir quem fica na frente pelo saldo de gols, que é o segundo critério de desempate. E no saldo de gols, se a gente for olhar aqui, o Paysandu ele tem menos 10 de saldo. Se o Paysandu vencer 2 jogos, vamos supor que esses 2 jogos o Paysandu vença de 1-0. Então o Paysandu diminui o saldo para menos 8, certo? Na verdade o Paysandu melhora o seu saldo, ou seja, o Paysandu aumenta o saldo, né? Diminui o saldo negativo, ou seja, aumenta o seu saldo para menos 8. Enquanto que o Volta Redonda, se perder uma partida, o saldo dele já cai de menos 12 para menos 13, vamos supor que perdeu de 1-0. E no empate vai se manter em menos 13. Então o Paysandu, através do saldo de gols, ultrapassa o Volta Redonda. Agora, se o Volta Redonda tivesse vencido, o Paysandu chegando a 31 pontos como o América, se o América tropeçasse em um jogo com derrota e o outro jogo empatasse, o Paysandu jamais passaria do América, porque o Paysandu não ia chegar com 2 vitórias a 8 vitórias. Se o Paysandu vencer mais 2 jogos, ele chega a 7 vitórias e não a 8 vitórias, como o América tinha. O América venceu o Volta Redonda, ele foi a 9 vitórias, certo? Então, eu acho que o Paysandu tem que galgar, ultrapassar um time de cada vez. Então, para mim, foi melhor que o América tivesse vencido do que o Volta Redonda, certo? Até porque agora a gente não está mais mirando tanto no América. Se a gente pensar no elenco do América, o América não tem um elenco para cair, para ser rebaixado, certo? O América tem totais condições de engatar 3 vitórias consecutivas, certo? É só a gente analisar os jogos que virão a seguir do América e o elenco que ele tem. Porque se o time quiser, ele consegue sair dessa situação. Porque a gente sabe que no papel o elenco do América é qualificado. Diferente do elenco do Volta Redonda, que é bem inferior. E diferente do elenco do Atlético, que agora é o atual 16º colocado. Então eu acho que o Paysandu tem mais chance de ultrapassar o Volta Redonda e o Atlético do que o América. E se a gente for olhar, o Atlético a gente ainda vai enfrentar. A gente vai enfrentar o Atlético na última rodada. Vamos imaginar que a gente vencendo o Atlético, a gente fique na Série B e o Atlético caia. Certo? Então eu prefiro estar mais próximo do Atlético na tabela, que eu ainda posso tirar ponto deles, do que estar próximo do América, que a gente não consegue mais mexer neles. Então, para mim, a vitória do América Mineiro em cima do Volta Redonda, ela não foi dos males o pior, não. Muito pelo contrário, ela ajudou o Paysandu a manter o Volta Redonda acessível. Manter o Volta Redonda, como eu gosto de falar aqui no canal, alcançável. Né? Esse time tem que estar alcançável. Depois que a gente alcançar o Volta Redonda ali na entrada da zona do rebaixamento, nós aí pensamos em ultrapassar os times que estão fora da zona, para poder se livrar de vez. Mas o nosso principal pensamento agora é vencer jogo após jogo. O Paysandu não pode achar que tem que fazer 20 pontos sem fazer o 28º. Tá? O Paysandu não pode, vou até reformular a minha frase. O Paysandu não pode achar que vai chegar em 42 pontos, 43 pontos para se livrar do rebaixamento sem fazer o 28º ponto. Ou seja, resumindo, o Paysandu tem que ir jogo a jogo. Se o Paysandu não for jogo a jogo, não for vencendo as suas partidas, não adianta Amazonas perder, não adianta Botafogo de Ribeirão Preto perder, não adianta o próprio Volta Redonda perder. A gente tem que ganhar, a gente tem que se manter ganhando. Se a gente se manter ganhando, não tem que atrapalhar a nossa reação, certo?
Então, e se a gente for pensar, nós temos dois confrontos diretos, fundamentais lá no final do campeonato. Amazonas e Atlético. Então é muito importante que o Atlético esteja ali, próximo da zona do rebaixamento. Então essa vitória do América foi muito importante para o Paysandu, certo? O empate, eu acho até que o empate não seria tão bom quanto a própria vitória do América, certo? Então, assim, porque agora se o América tropeçar duas vezes, ou seja, duas derrotas, o Paysandu vencendo os dois jogos, porque o Paysandu tem condições. O Paysandu vai pegar agora o Paysandu vai pegar o Cuiabá e depois pega o Botafogo de Ribeirão Preto. E lá fora de casa tem condições de ganhar o Botafogo de Ribeirão Preto. E também temos condições de ganhar o Cuiabá aqui. Então esses 6 pontos, eles são plausíveis de acontecer. Eles são plausíveis de acontecer. E o Paysandu vai com uma confiança gigante para esse jogo contra o Cuiabá. E se ganhar, vamos para cima do Botafogo. Vamos para cima. Sem medo nenhum de ser feliz. Certo? Tudo bem? Agora, como a gente já explanou sobre a tabela, né? Bora falar um pouquinho de um assunto polêmico, né? Eu gostaria de dar minha opinião aqui. É sobre esse protesto que está tendo, ou que teve, né? O protesto foi às 7 da noite, lá na Avenida Nazaré, em frente à sede social do Paysandu, né? Um protesto de forma pacífica, feito de forma pacífica, né? Solicitando, pedindo, convidando a se retirar do Paysandu a família Corceiro, né? Tá certinho? Ou seja, reivindicando mudanças no estatuto do Paysandu para que outras pessoas tenham direito a voto. Não somente aquelas pessoas que são a gente chama de sócio proprietário, né? Porque tem o sócio torcedor, que é aquela política de sócio torcedor que a gente, torcedor comum, está acostumado a fazer, e tem o sócio proprietário, que o valor é um pouco mais alto, né? Geralmente as pessoas que aderem ao sócio proprietário, ou seja, que compram o seu sócio proprietário, têm direito a voto, certo? Na eleição para presidente. E aí tá um imbróglio, porque muita gente investigando e cogita-se, né, uma certa manipulação aí, porque se você compra 10, né, vamos supor, títulos de sócio proprietário, aquela pessoa para quem você dá esses títulos de sócio proprietário vai votar em quem você indicar para presidente. Vamos resumir assim. Então cogita-se que isso esteja sendo feito no Paysandu, certo? Então, está se cogitando, está se reivindicando a saída, né, a mudança dessa cláusula no estatuto, né, do Paysandu, certo? Do clube Papão da Curuzu, certo? Paysandu Esporte Clube. O que eu concordo, né? A minha opinião é a favor, né? Certo? Só que eu acho, pessoal, que o Paysandu é muito maior do que todo mundo que vai passar pelo clube. Desde nós, torcedores, porque a gente pensa que a gente não vai passar também, a gente vai passar. Nós, torcedores, nós não somos eternos. Eu vou passar, o Paysandu vai ficar. Tá entendendo? Certo? O presidente, Roger Aguilera, vai passar, o Paysandu vai ficar. Né? E assim como todo mundo, cara. Assim como todo mundo. O Clube Paysandu Esporte Clube é um clube centenário. Certo? Tudo bem? Nós temos 111 anos de existência. Então, muita gente que torceu para o Paysandu lá no início já não está mais aqui entre nós. E isso vai acontecer com todo mundo, infelizmente. Então, o que eu quero, só que vocês reflitam, vocês torcedores, eu sei que vocês querem o bem do Paysandu. Eu sei que vocês querem o bem do Paysandu. Porém, eu acho que esse não é o momento, né, de fazer com que as atenções da torcida, principalmente, se voltem para questões políticas dentro do clube, né? Eu acho que primeiro a gente tem que ajudar o Paysandu a se salvar desse rebaixamento, que vai ser um desastre para o Paysandu se isso acontecer. E depois, né, a gente promover ações para motivar torcedores a adquirirem a condição de sócio proprietário no Paysandu, para que tenham, numa eleição, direito a voto.
Isso aí tem que ser feito mediante uma campanha, né? O protesto, ele é válido, né? Porque se a gente puder contornar essa situação por intermédio de uma mudança no estatuto, beleza, ótimo. Mas vocês acham que o estatuto vai ser mudado? Porque se gente que está lá dentro não fez essa mudança ainda, como que nós que estamos aqui fora vamos ser responsáveis por essa mudança? Para que a gente seja responsável por essa mudança, infelizmente a gente tem que ganhar uma eleição, a gente tem que ser presidente e quando chegar lá no poder, mudar o estatuto. Só que muitas das vezes, quando você chega à presidência, você chega lá e não muda. Você mesmo não muda. E como eu estou falando, eu não estou aqui acusando ninguém. Eu estou falando que pessoas já passaram pela presidência do Paysandu anteriormente e não mudaram isso aí. Por que que agora as pessoas que estão lá dentro vão fazer isso? Se elas são as maiores interessadas em manter essa condição. Então eu acho que a gente tem que ser inteligente. Nós temos que fazer uma campanha para adesão de sócio proprietário por parte de torcedores. E aí sim, quando rolar a eleição, colocar uma chapa que se contraponha àquela chapa que a gente vem falando aqui, né? Que todos os blogueiros vêm sendo aqui, vêm criticando, que inclusive o Roger Aguilera faz parte. Então eu acho que a gente tem que protestar, mas eu acho que esse não é o momento. Até porque não vai dar em nada. Infelizmente, não vai dar em nada. Certo? Porque a gente não tem poder. O nosso protesto não tem poder de mudança. O nosso protesto mostra o nosso descontentamento, perdão, mas não faz com que eles criem consciência para mudar o estatuto. A gente só muda o estatuto se um de nós for o presidente e chegar lá e mudar. E mesmo assim ainda vai para voto, porque tem conselheiro, tem tudo isso lá dentro. Então, muita calma nessa hora, devagar com a dor que o Santa é de barro. Eu acho que a torcida agora ela tem que focar em lotar o estádio da Curuzu contra o Cuiabá. Bora ajudar o Paysandu a sair dessa crise de rebaixamento. Depois que isso acontecer, aí, aproveitando que o Paysandu saiu dessa briga por rebaixamento, a gente vai lá e compra, né? Assina, faz a adesão do seu sócio proprietário. Porque as pessoas vão estar felizes com a permanência do Paysandu na Série B. Né? O contrário também pode acontecer, né? Caso o Paysandu caia, o descontentamento do torcedor pode gerar uma vontade, né, de aderir a esse sócio proprietário somente para tirar essa chapa do poder no Paysandu. Então eu vejo que esse não é o momento de protesto. Mas em compensação eu também acho válido protestar. Mostrar o descontentamento. Então eu posso parecer que estou em cima do muro, mas não é essa a questão. A questão aqui é olhar o que é melhor para o clube. Eu sei que a intenção é boa, mas será que nesse momento é pertinente você fazer esse tipo de manifestação? Fica aí a reflexão. Beleza? Bora falar aqui também dessas 7 rodadas na lanterna, né? O Paysandu com 2 vitórias, pessoal, né? O Paysandu pode deixar depois de 7 rodadas a lanterna da Série B, né? A gente vem aí passando por encarnação, né? Os nossos rivais, os torcedores do nosso rival que nunca ganhou nada, né? É um elefante branco na Série B, né? Tanto que é considerado a zebra do campeonato, mesmo estando na... Deixa eu ver aqui, só para mim não ser injusto. Deixa eu olhar na classificação aqui. Mesmo estando na 8ª colocação, né? É considerado a zebra do campeonato. Era um candidato seríssimo ao rebaixamento, né? Se a gente fosse começar a Série B e fosse perguntado quem você acharia que vai cair para a Série C, as pessoas iam dizer a Cadela de Peruca. Tenho certeza que um dos 4 seria a Cadela de Peruca. Até porque não tem tradição. Não tem tradição nessa competição. Certo? E assim... Em se tratando da posição do Paysandu e do nosso pequeno rival,
a gente vem sofrendo muita encarnação, né? Por parte dos torcedores adversários. Lanterna, né? Porque é o último, porque é isso, é aquilo, né? Mas eu creio que o Paysandu, eu tô com o Paysandu, a gente vai sair dessa, né? A gente vai sair dessa. E assim, o Paysandu agora só depende dele para sair dessa situação. E daqui a 2 rodadas ou a 1 rodada, já que o Paysandu está somente a 2 pontos do Amazonas, né? O Amazonas, que jogou em casa, perdeu para Chapecoense, na próxima rodada vai jogar fora, né? Vai jogar fora contra o Atlético, né? Contra o Atlético, certo? Esse jogo aqui, essa partida, ela é uma partida importantíssima para o Paysandu. Porque o Paysandu vai torcer por um resultado de empate aqui, sendo que se o Paysandu vencer e o Amazonas empatar, além de segurar o Atlético, o Amazonas ainda fica ultrapassável pelo Paysandu. Basta que o Paysandu vença o Cuiabá. O Paysandu venceu o Cuiabá, o Paysandu empata em 28 pontos com o Amazonas numa condição de empate desse jogo aqui. E aí o que, que vai acontecer? O Paysandu vai ultrapassar o Amazonas no saldo de gols. O saldo do Amazonas é de menos 15. É um saldo menor que o do Paysandu, que é de menos 10. Então, o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, vai estar igual, 6 para cada um. 6 vitórias para cada um, né? Eu olho para essa tabela, cara, me dá um ódio do Paysandu ter 29, deixa eu ver se é isso, 29 rodadas, ter ganhado só 5 clubes. Ter ganhado só 5 partidas, cara. Sabe? Não entra na minha cabeça, sinceramente. Beleza? Então, pra gente finalizar o nosso papo, inclusive se você chegou aqui nesse momento comigo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para as notificações para que o YouTube recomende vídeos novos do canal MB Paixão para você, certo? Bora lá. Então, nessa toada, né? Esse próximo jogo do Amazonas é um jogo crucial. E eu vejo um empate, né? Em último caso, a derrota do Amazonas como importante pra gente. Porque eu acho que sair da zona nesse momento é dar um passo gigantesco para nossa reação de fato, né? E deixa eles se matarem. Deixa o Atlético se matar aí com o América pela posição ali fora da zona. Enquanto isso a gente vai chegando. É o único jeito, certo? Então, beleza, com essa análise, coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, se o Paysandu vai sair da lanterna do campeonato nessa rodada. Eu sei que tem muito corneteiro aí no canal, né? Tem muito torcedor da Cadela de Peruca aí, de outros clubes também, que querem que o Paysandu seja rebaixado. Mas não vai ser dessa vez, eu vou deixar o meu recado aqui para vocês hoje. O Paysandu ainda vai dar a volta por cima, a gente tá junto nessa, Bicola, a gente tá junto nessa. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui pessoal, é nóis, tamo junto.